Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui no canal aspectos importantes de um livro que se chama Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro foi escrito pelo Harvard Eker e ele traz várias características interessantes para a gente refletir, para a gente pensar e talvez mudar um pouco o nosso pensamento com relação ao dinheiro e também sobre os investimentos. Vou tentar trazer de uma forma resumida alguns conceitos que ele traz nesse livro. E se vocês tiverem interesse aí, estarei deixando aqui na descrição. Uma das coisas que mais chamaram a atenção nesse livro foi que ele traz 17 modos de pensar e agir que distinguem os ricos das outras pessoas. E é sobre esses 17 conceitos que eu vou explicar aqui para vocês. E uma das frases que ele traz é: você pode optar por maneiras de pensar favoráveis à sua felicidade e ao seu sucesso e deixar de lado as formas negativas. Essa frase faz muito sentido. Temos duas opções para seguir. Ou a gente vive se lamentando, ou a gente tenta olhar para o lado positivo, tentar encontrar soluções, encontrar saídas para as dificuldades. E eu acho que ele traz essa mensagem muito forte no livro dele. Ele traz aqui que ele não tem a intenção de menosprezar quem dispõe de poucos recursos e também ele diz que não quer passar a impressão de que ele não se sensibiliza com as pessoas mais pobres. Ele não quer dizer que considera os ricos como melhores do que ninguém. Essas pessoas apenas têm mais dinheiro. E sempre que ele se referia aí a ricos, ele está querendo dizer o quê? É a mentalidade dos ricos. Então a forma de pensar dos ricos e não tentando menosprezar ou diminuir pobres e os ricos. Então, a característica de agir e pensar é isso que ele se refere quando ele fala em indivíduos ricos. O objetivo do livro é destacar exatamente essa diferença de mentalidade, ter certeza que você vai entender esses conceitos, então fazer essa diferenciação. Toda atitude, toda ação que conduz à riqueza, ela é precedida aí por um modo de pensar que segue a mesma direção. Você não vai atingir sua liberdade financeira se você não agir, não pensar e não tomar as atitudes necessárias para atingir a liberdade financeira. Então é preciso mudar primeiro aqui e depois começar a aplicar isso na tua vida. Não adianta só querer estudar um monte, mas continuar seguindo a corrida dos ratos. Ele também coloca que é importante a gente abrir mão, forma que a gente acha que a gente está correto. Aceitar deixar algumas coisas de lado, porque se a gente está numa situação ruim, é porque alguma coisa a gente está fazendo de errado. Então, aceitar esse modo de ver dessa visão, essa visão diferente dele, a gente poder aceitar essa visão, tentar seguir algumas coisas para ver o que a gente consegue mudar. Afinal de contas, se você chegou numa situação muito ruim financeiramente, é porque você está fazendo algumas coisas erradas. Então, é preciso abrir mão desse nosso às vezes um egoísmo de não aceitar que estamos errados, né? Então é preciso se despir dessa barreira de proteção que às vezes a gente se coloca. Então ele também traz assim que a leitura do livro ela vai ajudar muito, mas não adianta você, como eu falei antes, não adianta você estudar, estudar, estudar e não aplicar. Você precisa aplicar também para que as mudanças comecem a surgir. Se você quer realmente mudar de vida, você precisa colocar em prática e não apenas fazer de conta que você está mudando. O primeiro conceito desses 17 é que ele coloca assim: pessoas ricas elas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. E as pessoas de mentalidade pobre, elas acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas apenas acontecem. E ele traz algumas perguntas para a gente se questionar. A maioria das pessoas mais pobres são aquelas que mais tentam ganhar ou enriquecer do dia para a noite, tentando fazer apostas, jogo do tigrinho, pirâmides, sempre estão tentando a fórmula mágica para ganhar um monte de dinheiro. Como se aquilo fosse cair no colo delas e fosse ser do dia para a noite. Tanto é que tivemos já vários exemplos de pessoas que ganharam prêmios milionários na Mega Sena, que gastaram em poucos dias. Teve um caso que ele gastou em 40 dias, ele gastou acho que 400 mil reais. Aquilo podia ter mudado a vida dele e ele simplesmente torou tudo em festa, farra, bebida e coisas úteis. E normalmente essas pessoas elas vão colocar aí a responsabilidade pelo que acontece em cima das outras pessoas. Elas vão se colocar um papel de vítimas. Então elas têm essa mentalidade de que elas não vão conseguir sair dessa situação e elas só perpetuam o ciclo. Normalmente essas pessoas elas vão colocar a culpa
é a dos outros. A primeira desculpa. A segunda desculpa sempre tem uma justificativa para não começar a tentar mudar de vida. E também elas vão viver aí se queixando, que a minha vida é ruim, que nada dá certo, que eu não vou conseguir, que é isso mesmo. Elas vão se contentar com aquela situação e não vão buscar evoluir. E é uma das questões que talvez mais impactam, não generalizando assim, mas muitas vezes as pessoas se acomodam em uma situação de extrema pobreza, por exemplo. Eu sei que a gente tem, o nosso país é um dos países mais desiguais do mundo. A gente talvez foi privilegiado por ter acesso à educação, por ter uma família bem estruturada, por ter tido acesso, um bom acesso aí à escola pública, faculdade e várias outras coisas. Realmente eu entendo que a gente tem uma discrepância muito grande. Muitas pessoas talvez elas não vão ter a possibilidade sequer de elas saírem desse círculo vicioso que talvez a pobreza faça elas estarem inseridas, porque elas não vão ter a orientação talvez necessária na escola, elas não vão ter uma saúde adequada, uma alimentação adequada, a educação adequada, a segurança adequada. Então assim, elas não têm os quesitos básicos para aprenderem sequer. Se a criança ela não tem essas condições mínimas, ela possivelmente vai continuar perpetuando aquele sistema e é isso que é a vida dela. Então eu sei que o Brasil hoje ele realmente tem muitos problemas, mas o autor traz isso assim. Algumas pessoas não se contentam com essa situação e tentam buscar uma vida diferente para elas. Sendo que o autor também ele traz de uma forma bem persistente assim no livro a ideia de você parar de reclamar sobre as coisas ruins que acontecem na tua vida. Afinal de contas, não adianta você reclamar, você precisa tentar buscar soluções. Toda vez que você ficar se lamentando, você tá focando e colocando energia nas coisas ruins. E ele traz assim, então, que você pode focar, tentar melhorar a tua vida e não gastar energia com coisas ruins. Gaste energia para resolver essas coisas, mas foque em um pensamento mais positivo na busca das coisas boas, de gastar energia nas coisas boas. Que faz muito sentido, percebendo que a gente cria o hábito de reclamar muito. A gente reclama do frio, do calor, se não tá frio, se não tá quente. A gente reclama às vezes da comida, do trabalho, reclama que não tem nada para fazer. De tudo um pouco a gente reclama. A gente reclama que não tem o carro do ano, o celular do ano, que a nossa vida não tá boa, que a gente precisaria ir morar em outro lugar, mudar de cidade, mudar os relacionamentos. Parece que tudo depende dos outros e nada depende de nós. O autor traz isso de uma forma bem insistente, assim, nesse primeiro ponto que ele coloca. O segundo ponto dos 17 que ele traz é: as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Então assim, o que ele coloca? Você tem que tentar mirar para as estrelas, que talvez você possa estar acertando a lua. Não adianta você almejar apenas, eu quero apenas pagar as minhas contas. Se eu tiver dinheiro para pagar as minhas contas apenas, tá bom. Não, você precisa tentar almejar muito mais do que isso. Você não pode se contentar apenas em ter dinheiro suficiente para pagar suas contas do aluguel, água, luz e alimentação, que tá tudo certo. Não, se você almeja só isso, você não vai atingir nada além disso. Então, tente colocar metas que sejam possíveis de atingir e busque essas metas. Dessa forma, você vai estar tentando aí atingir, talvez, se você herar das estrelas, talvez você atinja a lua. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Deu um trabalhão para fazer esse vídeo. É muitas horas de edição, fazendo as leituras. E eu trouxe aqui de uma forma bem resumida essas 17 questões aí que o autor do livro Os Segredos da Mente Milionária trouxe. E eu trouxe aqui tudo mastigadinho para vocês. Então, se você gostou, se você está gostando desse vídeo, deixa aqui nos comentários se faz sentido alguma das questões que o autor trouxe e o que você pode talvez mudar aí no seu pensamento, na sua vida financeira, organização da sua vida. Coloca aqui nos comentários, vamos interagir, a gente vai evoluindo juntos aqui no YouTube, cada vez mais crescendo a nossa comunidade em busca do sucesso, da nossa liberdade financeira. O terceiro arquivo da riqueza, ele traz assim algo bem legal, que as pessoas ricas, elas assumem o compromisso de serem ricas, e as pessoas de mentalidade pobre, elas apenas gostariam de ser
ricas. O que que isso significa? Costumeiramente a gente ouve algumas pessoas falar o seguinte: Não é certo existirem os bilionários. ah, As pessoas ricas podiam compartilhar o dinheiro delas. porque fulano de tal é rico e não ajuda ninguém. Como que as pessoas ricas conseguem viver e saber que tem um monte de gente passando fome? É como se a gente criasse a falsa ideia de que é feio ser rico, feio ganhar dinheiro. Não é certo, não é correto ganhar dinheiro. Ou também que a gente cria a mentalidade de que para ser rico isso vai dar muito trabalho. Então eu prefiro ficar aqui. Eu apenas gostaria de ganhar muito dinheiro, mas eu não aceito ter que dividir esse dinheiro pagando impostos. Eu não aceito ter que trabalhar bastante para ter esse dinheiro. Eu não aceito ter muito dinheiro e as pessoas virem querer pedir ajuda para mim. Eu acho isso são pontos negativos. Então é melhor eu permanecer do jeito que eu estou mesmo. Enquanto você tem a mentalidade de que ser rico não é bom, que é ruim, você nunca vai ganhar dinheiro. E talvez todo mundo, se você for perguntar para qualquer pessoa, você gostaria de ser rico? Sim, mas se você pedir quais pontos negativos para essa pessoa, vai estar citando esses que eu citei aí. Ah, é muito difícil, é muito cansativo, é chato. Eu vou ter que contratar advogados, contadores para fazer tudo isso, a questão do imposto de renda. Eles vão achar algum tipo de desculpa para justificar que é melhor continuar do jeito que tá do que ter que se dedicar a aprender alguma coisa diferente ou se dedicar aí para manter a riqueza. Se você está gostando dessas colocações, deixa aqui nos comentários se faz sentido para você. Eu gostaria muito de saber a opinião de cada um que segue o canal aqui. E se você não é inscrito, deixe o seu like, sua inscrição e bora crescer a nossa comunidade. Bora para cima. O quarto arquivo de riqueza, ele fala sobre a seguinte questão: as pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Um dos principais fatores que ele coloca aqui que é o seguinte: você não pode pensar apenas em você. Você também precisa pensar em ajudar outras pessoas. Porque aí sim você realmente vai estar sendo rico. Porque você vai estar modificando também a vida de outras pessoas e não apenas a sua vida. E ele traz a questão do empreendimento. O que que é empreender, ter uma empresa? Isso significa que você está solucionando os problemas das pessoas. Ou seja, você também está ajudando as pessoas a melhorarem a vida delas. Eu posso dar esse exemplo de ele traz a questão dos talentos. Cada pessoa vai ter um talento diferente. Então, você não vai ser bom em tudo, mas você vai ser bom em algumas coisas. E você pode usar esses talentos para estar ajudando as outras pessoas que não têm as mesmas habilidades que você. Bem legal isso, não é mesmo? O arquivo de riqueza número 5 ele cita que as pessoas ricas focalizam oportunidades e as pessoas de mentalidade pobre focalizam os obstáculos. Muitas vezes as pessoas de mentalidade pobre, o que que elas vão falar? Isso não vai dar certo. Então você precisa ter uma mentalidade diferente. Eu vou fazer dar certo, independente de quantas vezes for preciso, eu vou fazer dar certo. O arquivo de riqueza número 6, ele coloca o seguinte: as pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. Já as pessoas de mentalidade pobre, elas têm ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Isso tem a ver com o que eu falei recentemente também, né? Que é feio ser rico, parece que é errado ser rico, que as pessoas ricas sempre estão envolvidas em coisas ruins. Então, essa mentalidade não faz sentido. As pessoas ricas normalmente são elas que proporcionam mais empregos, que trazem renda, que geram renda. As pessoas precisam parar de pensar a ideia de que o governo gera riqueza. O governo não gera riqueza. Quem gera riqueza são as pessoas e não o contrário. Afinal de contas, como é que você vai ter um ressentimento ruim sobre aquilo que você gostaria de ter? Então, se você almeja ganhar dinheiro, ser rico, por que que você vai sentir que aquilo é algo ruim? Se você sentir isso, você não vai conseguir conquistar isso. Então entenda isso, né? É extremamente importante modificar esse pensamento de que a riqueza é ruim. O arquivo de riqueza número 7 ele traz o seguinte: as pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos, enquanto que as pessoas de mentalidade pobre buscam companhia de indivíduos negativos ou fracassados. O que que ele quer dizer com isso?
Se você almeja sair da situação que você tá, não adianta você ficar do lado de pessoas que vão te jogar para baixo, que vão falar, isso não vai dar certo, você não vai conseguir, isso é muito difícil. Pessoas que ficam te puxando para fazer coisas que você sabe que não são corretas. Pessoas que vão incentivar você a ficar gastando dinheiro de forma indevida, por exemplo. Essas pessoas, elas apenas vão tentar te puxar aí para cada vez mais pro fracasso, para a pobreza. Então, assim, se você quer se você quer melhorar a sua vida, procure ficar ao lado de pessoas que almejam melhorar de vida e não pessoas que vão te levar para o buraco. Faz muito sentido, não é mesmo? O arquivo de riqueza número 8 ele traz que as pessoas ricas gostam de se promover. Pessoas de mentalidade pobre, elas não gostam de vendas e nem de autopromoção. Normalmente o que acontece? Parece que vender o seu próprio produto ou vender a si mesmo, vender, por exemplo, todo o seu conhecimento que você tem, o seu tempo, as suas horas, vender o seu tempo, né? Então, normalmente a gente faz as coisas em troca de dinheiro pelo nosso tempo. E assim, é importante que você também saiba se promover. Promover o seu negócio, promover o seu produto. Se você tem confiança, você precisa ter confiança no seu produto. Isso vai fazer de você alguém bem-sucedido. Por quê? Afinal de contas, para você vender, para você se você se autopromover, você vai convencer as pessoas de que aquilo que você está vendendo é bom. Como você faz isso? Sabendo demonstrar o valor daquilo que você tem. O arquivo de riqueza número 9 ele traz a seguinte questão, que as pessoas ricas são maiores do que os seus problemas, enquanto que as pessoas de mentalidade pobre são menores do que os seus problemas. Acho que esse arquivo de riqueza, ele também vai muito além do aspecto financeiro. Toda vez que a gente tem um problema e a gente considera que esse problema é maior do que a gente está se diminuindo, fazendo com que esse problema por cima da gente. Então, você precisa sempre focar nas maneiras de resolução dos problemas. Não adianta gastar energia em si no problema. Foque nas maneiras de solucioná-lo. Se você não consegue fazer isso sozinho, busque ajuda. O mais importante é você aprender a lidar com ele. O que acontece? Por exemplo, vou usar um exemplo prático. Muita gente tem certos medos. O que acontece quando você tem medo de algo? Você procura evitar aquilo. Quanto mais você evita, maior o seu medo fica, porque você faz com que o medo te controle. Então você se esquiva desse medo em qualquer tipo de situação. A partir do momento que você enfrenta esse medo, ou seja, a partir do momento que você enfrentar esse problema que você está vivendo, você torna ele menor. Por quê? Você se dispõe a enfrentá-lo, a superá-lo, a descobrir como superá-lo. Então, assim, se um problema for muito grande, é porque você está muito pequeno. Preciso mudar a mentalidade de enfrentamento dos problemas. Os problemas, eles vão existir em qualquer situação, em qualquer momento da nossa vida. Você precisa tentar descobrir a forma de você se empoderar diante daquele problema. E o que acontece normalmente quando a gente tem um problema? Assim como o medo, a gente tenta fugir desse problema. Isso faz com que nem sempre a gente consiga encontrar a solução. A gente só se desvia dele e o problema continua acontecendo, o problema continua lá. É muito melhor você conseguir se fortalecer e superar ele para que quando ele surgir novamente, ele vá ficando cada vez menor. Claro, quanto mais você enfrenta os problemas e os medos, mais forte você vai ficando. Então, a tendência é que você vá criando uma mente mais forte, uma mente milionária, que é a visão que o autor quer trazer no livro. O 10º arquivo da riqueza é muito interessante, eu achei muito legal isso, e esses livros normalmente eles trazem alguns conceitos psicológicos, né, emocionais. E esse aqui, ele está relacionado aí com a questão de pessoas ricas são excelentes recebedoras, as pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. O que ele quer dizer com isso? O que parece que a gente tem vergonha ou a gente não se sente merecedor de receber dinheiro. Por exemplo, quando você vende o seu produto, você não se sente, é como se você estivesse fazendo algo errado em receber. E quando você tem uma mentalidade de ganhar dinheiro, de enriquecer, você precisa aceitar receber algo em troca pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu conhecimento, pelo seu tempo. A gente precisa aceitar receber também e não achar que isso é errado.
não é errado você receber algo em troca daquilo que você conquistou, do teu conhecimento. Porque o ser humano, ele constantemente ele está se limitando. Parece que sempre estamos acreditando que não somos competentes o suficiente, que não somos bons o suficiente, que não merecemos aquilo que conquistamos. Sempre estamos nos podando de alguma forma. Isso acontece com muitas pessoas. O arquivo de riqueza número 11, ele traz o seguinte: as pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que dedicam. Então, assim, o que significa isso? Que às vezes a estabilidade do seu emprego, ela vai te limitar, porque você vai estar recebendo apenas aquele salário ali e vai estar te sustentando. Você não está recebendo pelos seus resultados, por aquilo que você pode produzir. Então, sempre que for possível, você conseguir receber pela sua produção, por aquilo que você consegue entregar, a tendência é que isso faça você ganhar muito mais. O problema é que hoje a gente vive essa corrida de ratos que você vai para o trabalho, você recebe um salário ali que normalmente não é o suficiente para você, ou assim, fica muito empatado com aquilo que você gasta e você precisa ficar nesse trabalho porque sem ele você não consegue pagar suas contas. Então, é um ciclo vicioso que vai se repetindo mês após mês e você não consegue sair dele, você fica fechado nele e isso limita muito a sua capacidade de sair dessa situação. Não ser que você tenha muito controle emocional, financeiro, poder ir guardar um dinheirinho e ir conseguindo talvez iniciar algum tipo de investimento ou tentar empreender de alguma forma. Tem uma frase que fala o seguinte: a questão não está relacionada àquilo ao quanto que você ganha, mas sim o quanto que você gasta. Então, se você saber conseguir organizar muito bem as suas despesas financeiras com aquilo que você recebe, você sim pode estar começando aí a modificar a sua vida, a modificar o futuro da sua vida. E isso é uma questão de tempo, a mentalidade sua que vai fazer essa mudança ao longo dos anos para você pensar em ganhar mais, em ser remunerado de forma diferente. O arquivo de riqueza número 12 traz a questão que as pessoas ricas pensam: eu posso ter as duas coisas. E as pessoas de mentalidade pobre pensam: eu posso ter uma coisa ou outra. O que ele quer dizer com isso? Que você não pode se limitar apenas a optar por uma coisa ou outra. O dinheiro, ele precisa gerar valor e ele vai gerar valor se ele estiver na tua mão, na mão de qualquer outra pessoa e ele vai circular. Então, assim, por que eu não posso ter o bolo de chocolate e o bolo de doce de leite? Eu posso ter os dois. Eu posso aproveitar desses dois. Se você se limitar a ter apenas uma coisa, você nunca vai conseguir conquistar as duas coisas. Do que adianta ter o bolo e não poder comer porque é muito doce? Já o arquivo de riqueza número 13, ele cita aí que as pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido e as pessoas de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal. Essa é uma questão que ela, por exemplo, o Barsi ele fala muito assim que patrimônio não gera renda. Patrimônio, o que gera renda são os dividendos, por exemplo, o que paga suas contas é a remuneração que você recebe sobre o seu patrimônio. O autor aqui ele traz uma visão um pouco diferente, já que ele cita em você somar tudo aquilo que você tem, quanto que você tem de patrimônio. Afinal de contas, se você possuir uma casa no valor de 200 mil, um carro no valor de 50 mil, 100 mil, isso é um patrimônio líquido. Você tem que fazer a soma do que é patrimônio líquido, retirar aí de tudo que você tem do seu patrimônio. Se você tem alguma despesa, você retirar então todas as despesas para você ter a soma do quanto que você tem de patrimônio líquido. Afinal de contas, se você tiver algum tipo de bem imóvel, você pode vender esses bens em troca de dinheiro. Então, eles realmente significam que eles valem alguma coisa. E nesse arquivo aqui, ele valoriza muito a questão de você também saber economizar. Ele cita aí a questão de não adianta você, para você conquistar um patrimônio líquido, você também precisa saber economizar. Não adianta você ganhar 100 mil, gastar 105 mil, não faz sentido nenhum. E ele traz o exemplo de uma pessoa que comprou uma casa com 25 anos, gastou 300 mil dólares e alguns anos depois ela vendeu essa casa por 600 mil dólares. E o que essa pessoa fez? Ela pegou esse dinheiro, ela pensou em comprar outra casa. Mas aí ela pensou melhor e
ela investiu esse dinheiro. E a partir desse ponto, com 30 anos de idade, ela já conseguiu, reduzindo seus custos. Percebam a visão que ele passa. E aquilo que eu falei antes para vocês, não importa o quanto que você ganha, e sim o quanto que você gasta. Essa pessoa, ela cortou praticamente todos os gastos que ela tinha, foi morar na casa da irmã e ela parou de trabalhar. E se ela quisesse, ela podia parar de trabalhar e viver dos rendimentos. Mas o que que ela decidiu? Ela continuou trabalhando, mas ela trabalhava apenas 6 meses por ano. Os outros 6 meses, ela passava aí vivendo numa ilha com os moradores locais, nativos, ajudando a fazer algumas coisas ali na ilha, nas casas, e com custo super baixo. Então, assim, tudo depende do quanto que você gasta, do quanto que você está disposto a gastar e do quanto você está disposto também a ter uma vida simples. Afinal de contas, se você gastar pouco, você pode ganhar menos. Você vai poder ter qualidade de vida também. Afinal de contas, não adianta você gastar, você ganhar R$ 1 milhão e ter uma péssima qualidade de vida. Não faz sentido. Você precisa também ter esse equilíbrio entre viver bem, ganhar, ter remuneração, ganhar para poder viver bem à medida aí que você vai envelhecendo e talvez conquistando mais patrimônio, né? E continuar investindo. Normalmente essa renda ela vai vir através dos investimentos, então eles vão poder, que é algo que a gente tenta aqui na Bolsa de Valores, né? Tenta conseguir essa liberdade financeira a longo prazo. Afinal de contas, se você ganhar 5 mil, os seus custos estão na casa dos R$ 2.000 hoje, digamos assim. Se você ganha 5 mil, você pode continuar investindo R$ 3.000, R$ 2.000 e você pode estar vivendo bem. Vivendo aí, tendo uma qualidade de vida que talvez 95% dos brasileiros não tem hoje. Tudo parte dessa mentalidade, o que é algo bem bacana. O arquivo da riqueza número 14, esse aqui é excelente. Eu já comentei um pouco sobre ele. Ele trata aí que as pessoas ricas administram bem o seu dinheiro, né, o seu patrimônio. E as pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Aqui cabe muito bem o exemplo das pessoas que ganham muito dinheiro e perdem de forma muito rápida. Eu já citei lá no início do vídeo. O que que as pessoas acreditam? Se eu recebo R$ 1.000, eu tenho pouco dinheiro, eu não preciso administrar eles. Para eu administrar, eu tenho que ter mais dinheiro. E elas estão totalmente equivocadas nisso. Se você ganha R$ 1.000, você precisa saber administrar os R$ 1.000. Você tem que ter noção da onde que você está gastando, o que que você está gastando, como, de que forma. Você tem que saber fechar a torneira e fazer com que o ralo não seja maior do que aquilo que está entrando. Você precisa ter noção de que se está pingando 10 gotas, você não pode deixar aí sair em 12 gotas, 15 gotas de água. Tem que saber dosar muito bem isso. Lembre-se, não importa o quanto que você ganha, e sim o quanto que você gasta. Se você tiver controle financeiro, você vai longe, porque você está mudando você está mudando a sua mentalidade. Isso é que vai fazer a diferença na tua vida. O arquivo da riqueza número 15 também é muito bom. Afinal de contas, ele fala o seguinte: as pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. E isso quer dizer o quê? Um exemplo muito simples. Muitas vezes as pessoas têm que trabalhar aí por um ano ou mais porque elas compraram um iPhone do ano. Não faz sentido. Se não é da sua realidade, não compre. Não faz sentido você ficar se matando, se matar de trabalhar para conseguir coisas que você não precisa. Então, assim, coloque o seu dinheiro trabalhar para você. Eu sei que talvez a melhor forma para ganhar muito dinheiro seria empreender de alguma forma, mas investir na bolsa de valores também é uma forma de fazer o dinheiro trabalhar por você. Muita gente acredita que é o seguinte: ah, mas R$ 100, R$ 1.000, R$ 10.000 não vai fazer a diferença na minha vida. Afinal de contas, o que que adianta eu ganhar, se eu colocar investir R$ 10.000 e ganhar R$ 100 por mês? Não vai fazer a diferença. Aí que você se engana. A partir do momento que você tenha essa mentalidade de investir, de economizar, de saber onde gastar o seu dinheiro da melhor forma, você está controlando o seu dinheiro e investindo ele para que ele trabalhe para você. É essa mudança de mentalidade que vai fazer toda a diferença na tua vida. Afinal de contas, se você não consegue controlar R$ 10 que você ganha, se você ganhar 1 milhão, você não vai saber controlar esses 1 milhão. Então, a mudança dessa mentalidade é extremamente importante. Colocar o dinheiro para trabalhar pela gente e não a gente se matar de trabalhar
para conseguir as coisas, para precisar ganhar dinheiro, vender o nosso tempo em troca do dinheiro. A gente precisa mudar isso quanto antes, porque senão cada vez mais a gente vende mais o nosso futuro em troca de dívidas, financiamentos. Para comprar o carro do ano, você vai lá no banco, financia 50 mil reais para conseguir comprar um carro. Você está vendendo aí 5, 6 anos da sua vida para pagar um carro, para ter o status que você tem um carro do ano. Não faz sentido. O arquivo da riqueza de número 16, quase terminando, tá, pessoal? Temos mais um. As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. Eu já falei para vocês em outro arquivo da riqueza que se você não conseguir enfrentar o medo, ele vai te limitar praticamente pela vida toda. Então as pessoas tentam fugir desse medo para não enfrentá-lo, né? Não bater de frente. Quanto mais você faz isso, mais você deixa esse medo fortalecer na sua mente, na sua cabeça. Então, enfrentar, agir apesar do medo vai fazer você ficar muito mais forte e resiliente. Você vai conseguir superar muito mais os desafios. Afinal de contas, se você se deixar levar pelo medo, você vai cada vez mais se limitar. Uma coisa que acontece muito, muita gente tem medo de falar em público. E o que acontece? Normalmente se esquivam disso, fogem disso. Eu estou tentando, toda vez que surge uma situação para eu falar em público, eu estou indo em frente. Eu tento me desafiar, porque é assim que eu cresço, é assim que eu avanço, eu evoluo. Se eu ficar limitado a eu não falo em público, eu vou perder muitas oportunidades. Então, isso é um exemplo de como a gente precisa ser resiliente a enfrentar esses medos. E assim, lidar com dinheiro, o dinheiro a gente sempre tem medo de perder, né? E como a gente já viu, esse medo de perder faz com que a gente não ganhe ou ganhe pouco. Então, o medo de perder muito, isso está muito relacionado aos riscos que a gente tem na bolsa de valores. Quanto maior o risco, maior o rendimento. Quanto menor o risco, menor o rendimento. Saber aceitar essas perdas, isso faz parte do processo, principalmente de investir na bolsa de valores, que a gente não consegue ter total controle sobre o que vai acontecer na nossa economia, no nosso país. E o que a gente pode fazer é estudar, diversificar, tentar fazer uma diversificação em outras moedas e além disso, a gente não sabe o futuro, mas não é por isso que não vamos investir. Não é por isso que vamos deixar o medo tomar conta de nós. E para finalizar, o arquivo de riqueza número 17, eu gostei muito desse arquivo aqui. As pessoas ricas aprendem a se aprimorar o tempo todo. E as pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem de tudo. Isso aqui faz muito sentido com o que ele falava lá no início, que eu trouxe bem no início do vídeo, sobre a importância de você estar aberto ao conhecimento, a aceitar que outras pessoas também podem agregar algumas coisas para você. Não é você achando que você sabe de tudo que você vai evoluir. Então você precisa também estar disposto a ver situações diferentes que podem estar acontecendo com você. Quando ele fala isso lá no início do livro, que é importante você estar aberto também a ouvir essas situações que ele ia colocar, para você também entender que você não está fazendo tudo certo, que alguma coisa você pode estar mudando para melhorar a sua saúde, a saúde financeira da sua vida. Então, isso faz muito sentido. Não ser soberbo não é porque eu já tenho um patrimônio investido que eu sei de tudo. Então, eu estou sempre buscando conhecimento, sempre fazendo leituras, tentando buscar o máximo de conhecimento possível. Eu não me contento em ficar parado. Eu estou sempre buscando coisas novas para aprender. Eu gosto muito disso, essas modificações que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida. E quando a gente olha para trás, talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, a gente olha assim e pensa: caraca, o quanto que eu aprendi nos últimos anos. E isso torna a gente muito mais forte e resiliente para enfrentar as situações que vão surgir ao longo da nossa vida. Se você ficou até aqui, eu quero agradecer muito a sua presença. Faz muita diferença aqui para mim saber que eu estou ajudando outras pessoas. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aqui no canal para não estar perdendo mais conteúdos como esse. Tenho trazido conteúdos quase que diariamente aqui e eu conto com a sua ajuda. São 2 segundos, não custa nada e faz uma diferença muito grande na minha vida. É isso, eu vou ficando por aqui. O meu muito obrigado a cada um que ficou até o final do vídeo. Tenho certeza que a gente vai se ver aí em outros vídeos aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!